Imagine um lugar perfeito, um lugar onde não existe morte, um lugar onde a dor não existe, um lugar onde a tristeza também não domina, um lugar onde a maldade humana também não existe, um lugar onde a angústia, a depressão, um lugar onde a tristeza, um lugar onde tudo que há de ruim na humanidade, pestes, epidemias, todo o cansaço, desfalecência, todos esses males que assolam a humanidade, doenças, não existem. Imagine esse lugar. Aí você pode me perguntar assim, mas esse lugar não existe, porque não é possível um lugar onde a morte, a tristeza, doenças, angústias, depressão, tristeza não existe. Isso faz parte do ser humano. Eu venho lhe dizer, existe esse lugar e eu venho desconstruir esse pensamento. Todos esses males não fazem parte do ser humano. O homem não foi feito para isso. O homem foi feito por uma coisa muito maior. Sabe de uma coisa que quando Deus fez o homem, ele criou um lugar próprio para viver com o homem. Um lugar perfeito onde a morte, a tristeza e todo o mal que assola o homem não existe. Mas só que o homem saiu desse propósito por um tempo. Porque, porque Adão e Eva, lá no princípio, pecaram. E a Bíblia nos diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado estava afastando o homem de Deus. E o homem afastado de Deus, o homem não poderia usufruir desse lugar perfeito que Deus tinha preparado para ele. Mas acontece que Deus, na sua infinita bondade e compaixão por nós, ele veio a essa terra na forma de um homem como eu e você. E o que ele veio fazer? Ele veio assumir os meus e os seus erros, sendo ele perfeito. Ele veio pagar pelos meus e seus erros. Ele veio beber o cálice da ira de Deus sozinho, que era sobre nossas cabeças. E o castigo que era para mim e para você, ele estava tomando sobre ele naquele momento. E Jesus Cristo não veio para essa terra para morrer. Morrer por mim e por você. Morrer pelos meus e seus pecados. Para nos limpar, para nos lavar, para a justiça de Deus ser consumada. E assim nós sermos salvos, porque alguém pagou pelo nosso erro em nosso lugar. Mas por que Jesus Cristo veio fazer isso, sendo ele o Deus perfeito, sendo que ele poderia acabar conosco com uma palavra, uma simples palavra, amor. Jesus Cristo amou tanto a mim e a você que ele não suportou pensar na possibilidade de nós vivermos afastados dele e de nós nos destruirmos. Não que ele necessite de nós para ser Deus, ele é Deus de qualquer forma. Pelo contrário, nós necessitamos de Jesus. Mas nós que necessitamos dele, nós que devemos procurar ele. Mas os nossos pecados não estavam nos afastando dele. E Jesus Cristo veio o quê? Resolver a situação do pecado. Ele veio pagar por cada um deles. E pagando por cada um deles, nós poderíamos nos aproximar de Deus novamente. Nós poderíamos nos achegar a Deus novamente. E poderíamos usufruir desse lugar perfeito. Saiba de uma coisa. Jesus Cristo hoje quer te dar acesso a esse lugar. Porque sobre nós seres humanos, o pecado ainda existe. Qual é a diferença? A diferença é que quando nós estamos em Jesus Cristo, alguém já pagou pelo nosso pecado. E alguém já pagando pelo nosso pecado, nós podemos ser salvos. E aí a outra diferença é que aqueles que não estão em Jesus, os seus pecados não estão pagos. E os seus pecados não estão pagos, a pessoa está debaixo de uma condenação. Porque o pecado traz essa condenação, a morte e o afastamento eterno de Deus. Mas quando nós estamos em Jesus Cristo, nós somos justificados por Ele, porque Ele pagou pelos nossos pecados. E assim nós estamos limpos deles e nós temos acesso à salvação. E finalmente nós temos acesso sobre esse lugar perfeito, que se chama céu, Nova Jerusalém, onde a alegria predomina, onde a dor não existe, onde a angústia não existe, onde a doença não existe, onde o mal não existe, onde a tristeza não existe, onde a depressão não existe. Sabe por que esse lugar é perfeito? Porque o pecado, que é o que nos traz doença, o pecado que nos traz a tristeza, a depressão, a angústia, a morte, o pecado que nos traz todos esses maus que estão sobre o ser humano, não vai existir lá. Não vai existir, porque Jesus Cristo vai fazer passar todos esses lugares. Sabe de uma coisa? Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Jesus Cristo está voltando para me buscar, eu e você. E Jesus Cristo quer levar você também para os céus na sua vinda. Mas Ele só pode levar você se você aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Ele só pode levar você para os céus
se você reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida. Por isso, não perca mais tempo. Garanta o seu acesso ao lugar, esse lugar perfeito, onde a morte, a tristeza e a dor não existe, onde a angústia, a depressão não existe, onde todo o mal que assola o homem não existe. Garanta o acesso seu aos céus. Venha, se torne um cidadão celestial, se torne um filho de Deus, a qual só é possível todas essas coisas em Jesus Cristo. É Ele que nos dá acesso a Deus, é Ele que nos dá acesso aos céus. Venha para Jesus Cristo. Ele perdoa os teus pecados, Ele te purifica, Ele escreve seu nome no livro da vida e te dá acesso aos céus, te dá acesso a esse lugar perfeito. Venha para Jesus Cristo. Se você quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, levante sua mão e diga: Senhor Jesus Cristo, eu reconheço o Senhor como meu Salvador, reconheço que sem ti eu nada sou. Escreve meu nome no livro da vida e nesse momento eu faço parte do Senhor. Venha para Jesus Cristo, pois uma vida sem Jesus é uma perca de tempo total. Ele quer te salvar nesta manhã. Venha para Jesus, venha para a salvação.